Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Vamos iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, tá? Ele fechou o dia com uma boa alta de 1,49%, cotado a 139.255 pontos. Ele chegou a beliscar os 140 mil, tá? Mas deu uma pequena recuada aí ao longo do dia. Mas fechou com uma boa alta, tá? Uma alta que não era observada aí já há bastante tempo. Desde o dia 13 de maio, tá? Que a bolsa não subia nos patamares de hoje. Média móvel de 9 períodos virado para cima, indicando uma tendência de alta, né? Vamos ver se nos próximos dias o índice consegue romper essa região de topo histórico aqui, que é naturalmente uma região de resistência, né, na região dos 140 mil pontos. O mercado deu uma animada no dia de hoje para o alívio para a nossa carteira, né, que conseguiu também ter resultados positivos, como a gente já vai ver na sequência. Começando aqui com o Banco do Brasil. Fechou o dia com uma boa alta também, de 1,81%, cotado a R$ 21,98. Terceira alta seguida, né, aqui em Banco do Brasil. Abriu inclusive com um gap de alta. Tá? A média móvel de 9 períodos ficou estável em relação à sexta-feira. Tá? Não chegou a virar para cima, né? Mas em algum momento do dia a cotação chegou, né, até a região aí dos R$ 22,17, que foi a máxima do dia. Depois acabou recuando um pouco, tá? Foi justamente a própria média móvel de 9 períodos serviu aqui como uma resistência, né? Mas pode ser um indicativo aí de que está havendo aí uma reversão, né, no Banco do Brasil. Quem sabe pode iniciar uma trajetória de alta aí nos próximos dias após toda essa queda observada aí, né, desde o meio de maio. Vamos ver se também essa região aqui, né, de R$ 21,01 realmente se configura como uma região de fundo, né, para o Banco do Brasil. Desde essa mínima que foi na quinta-feira, né, em R$ 21,04, o papel já subiu quase R$ 1, né? Vamos ver. Tomara que o Banco do Brasil comece a se recuperar ou pelo menos a se estabilizar, né? Iniciando aí uma trajetória de alta aí devagarzinho, para que a gente também possa recuperar uma parte do prejuízo acumulado nessa queda enorme que o Banco do Brasil teve, né, nas últimas semanas. Meu preço médio está em R$ 26,14. Acredito, né, que é bem possível, né, que os preços não vão até a região da minha média móvel, aliás, a região do meu preço médio, né, até o final do mês. Então, possivelmente, né, os preços vão ficar por essa região aqui, entre os R$ 23, talvez, ou mais para baixo aqui, né. Então, eu vou conseguir agora no mês de julho fazer novos aportes aqui em Banco do Brasil e ir reduzindo, né, meu preço médio aqui gradativamente, melhorando a minha posição aqui no papel. Indo aqui agora para o Banrisul, fechou o dia com uma boa alta também de 3,76%, cotada a R$ 11,87. É uma alta também que não era observada desde a divulgação dos resultados, né, no dia 15 de maio. Tá? Então, desde então, o Banrisul não tinha subido tanto assim. Que bom, né? Ele estava vindo numa trajetória de queda nos últimos dias, com uma tendência de queda, né? E essa alta aí fez, inclusive, a média móvel de 9 períodos virar para cima, que pode indicar uma reversão na tendência, né, de queda que a gente observou anteriormente. Quem sabe, né, iniciar uma trajetória de alta novamente. Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37.
Estou tendo um lucro aqui nessa operação, né? Indo aqui para o Bradesco, fechou o dia também com uma boa alta de 2,15%, cotado a R$ 16,64. O papel está em tendência de alta, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. Se a gente observar aqui, ele fechou numa região superior a esse candle aqui, né, do dia 4 de junho, quando ele chegou à região aqui dos 16,79, mas ele acabou recuando ao longo do dia, né, fechando em queda. E hoje, apesar da máxima ter sido inferior a essa máxima desse candle aqui, pelo menos o fechamento, né, foi superior ao fechamento desse dia aqui, que é o candle que a gente tem como parâmetro, né, do último topo dessa pernada de alta. Então, tudo leva a crer, né, que o Bradesco tem condições aí de nos próximos dias romper essa região aqui, buscando a região dos 17,50, R$ 17, né? Essa região dos 16,50 aqui é uma região de resistência que aparentemente foi superada no dia de hoje, mas existe uma outra região aqui de resistência, né? A região dos R$ 17, conforme eu já mostrei em vídeos anteriores, né? Que é essa região de topo anterior aqui, tá? Então a gente tem que ficar de olho, né? Porque é uma região de briga entre compradores e vendedores. Então vamos ver se o Bradesco realmente vai ter forças aí para romper essa região de resistência e buscar novas regiões, novos patamares de preço. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então estou tendo um lucro aqui de mais de R$ 5 por ação aqui em Bradesco. Seguindo em Banco BMG, fechou em alta de 0,82%, cotado a R$ 3,70. Durante o dia ele chegou a ser cotado aí até a região dos 13,74, secou um pouquinho, tá? Mas é importante que fechou com uma alta, né? Após uma sequência de quedas aí, ele estava ameaçando perder essa região de suporte, né? Que é essa média móvel de 200 períodos aqui. Então essa alta de hoje dá mais um fôlego, né? Aqui para o papel, para ele não perder, né, essa região de suporte e ficar oscilando nessa região aqui que ele já vem frequentando já desde o final de 2024, né? A média móvel de 9 períodos permanece tá estável, né? Não, com essa alta de hoje não virou para cima, então o papel ainda está sem direção. Vamos ver se ele mantém esse início aí de um movimento altista nos próximos dias, de forma que o papel possa engrenar aí uma sequência de altas novamente, né? Como a gente observou aqui nesse período, né? Entre de abril e início de maio. E o preço médio está em R$ 3,85. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui, né? E o Banco ABC Brasil fechou o dia com uma alta de 1,61%, cotado a R$ 21,40. É uma alta boa também. Com essa alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando o início aí de, quem sabe, né, uma tendência de alta no papel. O Banco ABC Brasil ele vem oscilando, né, nos últimos dias aqui. Vamos ver se ele tem condições de voltar a subir para a região dos R$ 22. Meu preço médio está em R$ 21,64. Estou tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação, tá? Mas nada muito substancial. Vamos seguir de olho aqui no papel, né? Próximos dias, ver se ele engrena uma tendência de alta aí, já que desde que eu aportei aqui em Banco ABC Brasil, o papel meio que andou de lado, né? Bom, indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, tá? São esses preços aqui. Em relação aos prejuízos da carteira, né? Banco do Brasil
Estou tendo um prejuízo de 15%, 3% de prejuízo em Banco BMG e 1% de prejuízo em Banco ABC Brasil. Quanto aos lucros, estou lucrando 46% em Bradesco e 14% aqui nessa operação em Banrisul. No geral, a carteira está tendo um prejuízo aí de 6%, que dá R$ 277,73. Esse lucro-prejuízo, ele leva em conta apenas o preço de fechamento, tá, versus o preço médio de compra de cada um dos papéis. Eu também controlo a rentabilidade. Tá? O que é essa rentabilidade? Né? Ele leva em consideração os proventos que eu recebi por cada uma dessas empresas desde que eu iniciei as operações. Tá? Então, considerando aí os proventos recebidos pelas empresas, eu vou ter a rentabilidade. Então, Banco do Brasil, estou negativo em 10%, 1% negativo em Banco BMG e 1% negativo em Banco ABC Brasil. Estou positivo em 46% em Bradesco e 17% em Banrisul. Então, percebam, né? E no Banco do Brasil, embora na operação esteja com prejuízo, né, de 15%, quase 16%, se eu considerar esse valor que eu já recebi em proventos ao longo desse mais de um ano, né, que estou com essa posição em aberto em Banco do Brasil, eu consigo abater do prejuízo que está em 15,90%, eu consigo abater 5,9%, né? Então, desses R$440 que eu estou de prejuízo, eu somo os proventos recebidos, né? E tenho a rentabilidade aqui de R$277, né? Negativo, obviamente. Então, 1/3 do prejuízo da operação eu consigo abater através do recebimento dos proventos. Isso é interessante, né? Porque quando o Banco do Brasil começar a se recuperar, antes de eu estar no lucro, eu já vou estar com uma rentabilidade positiva aqui. Como o Banco do Brasil faz pagamentos de proventos recorrentes, cada 3 meses, mais ou menos, então, ao longo do tempo, quanto mais tempo eu tiver posicionado no papel, mais proventos eu vou receber, né? E melhor vai ser a minha rentabilidade. E quando o papel estiver me gerando lucro, o meu lucro vai ser potencializado pelo recebimento dos proventos, de forma que minha rentabilidade vai ser também maior do que o próprio lucro em si, né? Então, isso eu acho muito interessante, tá? Nessas operações que eu faço, né, de médio e longo prazo, aqui na Bolsa de Valores, né? Pelo menos é a minha estratégia de operação, tendo em vista que eu comecei efetivamente a operar com esses papéis em abril de 2024. Então, no geral aqui, a carteira está tendo uma rentabilidade negativa de 2%, e dá, em termos de valores, R$ 96,00 negativos, tá? No dia de hoje não recebi nenhum provento, tá? Eu vou receber alguma coisa no final do mês de Banrisul, tá? E também estou aguardando alguma divulgação e algum anúncio, né, do Banco BMG e do Banco ABC, que devem fazer anúncios de pagamento de proventos em breve. Então, fazendo aqui o fechamento, né, do dia, tá? No dia de hoje, então, a carteira encerrou essa segunda-feira com um patrimônio de R$ 3.761,55, que dá uma variação positiva de 1,91%, tá? Em termos financeiros, dá R$ 70,55. No dia de hoje, o Ibovespa subiu 1,49%. Então, hoje foi mais um dia positivo, né? A carteira do canal, em relação ao índice Ibovespa, se valorizou 0,42%. Então, foi o segundo dia seguido que a carteira do canal consegue bater o índice Ibovespa. Além disso, né, nos últimos 4 dias, a carteira fechou no positivo, tá?
O Ibovespa também, né? Nos últimos 5 dias, 4 ficaram no positivo. Então, parece, né? Parece que o pior ficou para trás e agora tudo indica, né? Pelo menos dá indícios de que está começando a haver uma recuperação, né, da nossa carteira aí, em relação ao Ibovespa também, claro, mas também a gente está gradativamente recuperando a parte do prejuízo que a gente tem acumulado aí nas últimas semanas, né, em função principalmente da queda enorme que o Banco do Brasil teve. Então, à medida que o Banco do Brasil for se estabilizando e começar a se recuperar, a carteira também naturalmente vai começar a performar positivamente, né, já que a maior parte da nossa carteira, né, está em Banco do Brasil. E vamos seguir, né, acompanhando aí as cotações nos próximos dias, torcer também para que a gente consiga ter melhores resultados, né, em busca aí do nosso crescimento patrimonial. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.